As montanhas estão entre os melhores lugares para estudar sobre a biodiversidade, mas é bem desafiador. Existem longas caminhadas, o acesso é difícil e o clima nem sempre ajuda. Por outro lado, é fascinante ver que, mesmo percorrendo distâncias curtas, você pode sair de um ambiente típico de uma região tropical e chegar a um ambiente que seria similar a uma região muito mais fria, bem diferente no entorno. As montanhas abrigam espécies peculiares, muitas delas únicas daquela região, as quais a gente chama de endêmicas. Outras espécies sequer foram descobertas ainda. Na verdade, as montanhas são verdadeiros laboratórios naturais de biodiversidade, ricas em espécies, condições ambientais e oportunidades para os organismos que vivem lá. Poderíamos pensar em diversas espécies e grupos para estudar e entender as montanhas, mas se tem uns bichos que dominam o planeta, são os tais dos insetos. São milhões de espécies e algumas são sensíveis a pequenas mudanças do ambiente, indicando o que acontece lá. Por isso que muitas pesquisas que buscam entender como os ecossistemas funcionam usam os insetos como grupo de estudos. Tem muito pesquisador por aí estudando borboletas, besouros, abelhas de diferentes partes do mundo. No Brasil, temos várias áreas montanhosas, mas o maior conjunto delas está na cadeia do Espinhaço, que é uma cordilheira situada nos estados de Minas Gerais e Bahia, que se estende por mais de 1.200 quilômetros e tem picos que ultrapassam 2.000 metros de elevação. Vários parques e lugares naturais famosos estão nessa cordilheira: Serra do Cipó, Chapada Diamantina, Caraça, muitos lugares que vale a pena conhecer. Nesses ambientes montanhosos, existe um ecossistema que chamamos de campo rupestre. São ambientes abertos e rochosos muito antigos, que abrigam mais de 15% da diversidade de plantas vasculares do país, mesmo ocupando apenas 1% da área total do Brasil. Resolvemos então selecionar 12 montanhas diferentes e em cada uma a gente coletou os insetos em 2 lugares: na base da montanha, em torno de 1.100 metros de elevação, e nas proximidades do topo da montanha, que variava entre 1.400 até mais de 2.000 metros. Na época eu estava no doutorado e tinha uma bolsa para me dedicar à pesquisa, mas a ideia do projeto era tão grandiosa que precisaríamos de recursos para pagar combustível, alimentação, uma bolsa para estagiário e alguns equipamentos para o laboratório. O principal incentivo que temos no Brasil vem das agências de fomento à pesquisa, mas os editais são sempre muito concorridos. Depois de alguns meses escrevendo, conseguimos aprovar o projeto no edital da FAPEMIG. Então, chegou a hora de ir pro mato. Preparar uma expedição não é moleza. Não podemos esquecer de nenhuma armadilha, nenhum pote, álcool. Isso sem contar com as barracas, roupas, comida. São dias organizando todos os equipamentos em casa e no laboratório. Não foi fácil. Ao todo foram mais de 120 dias no campo, uns 20.000 quilômetros percorridos de carro e mais de 1.300 quilômetros a pé, coletando insetos e passando por quase 40 municípios brasileiros. A parte do campo foi muito trabalhosa, mas quem disse que é a mais demorada? Enquanto gastamos uns 120 dias no campo, foram mais de 2 anos analisando os bichos no laboratório. Primeiro, temos que fazer uma triagem do material, que
no nosso caso é separar as abelhas, vespas e formigas dos outros insetos que foram coletados. E aí depois montamos os insetos e colocamos em uma estufa para secar. E aí sim a gente olha para cada um na lupa para começar a identificação. Para identificar alguns insetos até o nível de espécie é bem difícil. Alguns só conseguimos chegar até o gênero, por exemplo. Ao todo, coletamos mais de 12 mil abelhas, vespas e formigas. É muito bicho. Mas o melhor é que as coletas geram muito material que pode ser utilizado em outros projetos. Dissertações de mestrado, tese de doutorado, as aranhas, insetos herbívoros, moscas. Tem muitas perguntas que podem ser respondidas com esse banco de dados. No final das contas, encontramos 843 espécies distribuídas em 17 famílias diferentes de vespas, abelhas e formigas. E, por incrível que pareça, só 9 dessas espécies foram encontradas nas 12 montanhas. E 47% das espécies foram coletadas exclusivamente em uma só montanha. Só de encontrar esse tanto de bicho diferente já valeu o estudo. Agora eles estão na coleção da universidade e podem ser estudados por outros pesquisadores. Mas o que a gente queria mesmo entender eram os padrões e os processos que determinam a distribuição desses insetos nas montanhas. Coisas típicas de ecólogo. Ou seja, a ideia era entender se a latitude e a elevação são importantes para essas diferenças na distribuição das espécies nas montanhas. E a gente descobriu que a latitude, apesar de variar mais de 1000 km de distância no espinhaço, não teve efeito na diversidade. Já a elevação é muito importante. Quando subimos a montanha, existe uma queda expressiva na diversidade de aculeatas. Verificamos que isso ocorre principalmente porque a temperatura muda muito quando subimos a montanha e foi vista como a variável mais relevante para a determinação da distribuição de aculeatas na cadeia do espinhaço. Mas outras, como a quantidade de chuva e a velocidade do vento, também são importantes para as espécies que vivem em cada lugar. Olha que massa! A temperatura variou mais entre a base e o pico de uma montanha do que entre as montanhas diferentes bem mais distantes. E apesar das montanhas do espinhaço serem baixas, o ponto mais alto é o Pico do Sol, com 2.072 metros, bem menos elevado do que a Aconcagua, por exemplo, nos Andes, que tem 6.962 metros, verificamos que essas pequenas variações de elevação já geram mudanças abióticas importantes, que determinam então a mudança da distribuição de insetos, pode inclusive gerar uma alta diversidade. O maior problema é que até os ambientes montanhosos estão mudando rapidamente. São vários os fatores: mineração, expansão urbana, espécies invasoras, turismo predatório, aquecimento global, todas elas têm gerado a extinção dos ambientes naturais. Em regiões montanhosas, as mudanças climáticas somadas às pressões antrópicas podem atrapalhar ainda mais. Isso porque tem espécies que só conseguem viver nos topos de montanha e não terão para onde migrar com o aquecimento global, levando a graves perdas de biodiversidade. Temos que manter montanhas preservadas se não quisermos perder biodiversidade. E é claro, para entender como esses ecossistemas incríveis funcionam, precisamos de mais incentivo e recursos para que as pesquisas continuem.